direitinho, gravando aqui, check, gravando pelo Teams também, check, iniciando gravação, conversa. Bom dia, gente. Então, vamos parar de onde paramos, vamos começar de onde a gente parou a aula passada, né? Teve dois exercícios de fixação. O primeiro foi basicamente esse aqui de vapor, eu consertei aqui os valores de pressão, só essa informação estava trocada, o resto todo estava tudo certinho, eu só troquei aqui, não sei porquê, acho que era do exercício anterior, que era 7 mega, agora ficou 6, aí na hora que passei para cá, acabei me embananado com os valores. Agora o exercício está certinho, já postei para vocês a solução, era basicamente pegar as propriedades, né, achar pela eficiência isentrópica, achar a entalpia, né, específica dos estados 2 e 4 reais, né, e 6 também, no caso da bomba, e a gente chegava lá no que o exercício pedia, que era basicamente encontrar eficiência para o ciclo. Então, e para o segundo aqui, o segundo não teve problema, não é a mesma coisa. Não teve que modificar nada nele, não. Tá tudo certinho. E que mais? E teve lá o da exercício de fixação 4 também. O 3 a gente já fez em duas aulas, mas basicamente no que ele estava falando para a gente, que a gente tinha que fazer análise molar, né, em base seca para os produtos, né? Falava que tinha 7,1% de CO2, 2,4% de CO, 0,84% do metanol aqui, né, o CH3OH, e o restante é com existir basicamente de oxigênio e nitrogênio, né? Então, isso na base molar seca, não ia importar como é que fala? A água, né, para essa concentração que a gente está vendo aqui em porcentagem. E a gente tinha que resolver isso. Eu comecei a fazer o problema passado e eu acabei dando embolado, porque eu estava misturando, né, a concentração que a gente tinha para o oxigênio e para o nitrogênio lá nos reagentes. E não era isso que tinha que fazer. Tinha que pensar só aqui nos produtos mesmo. Então, a reação que a gente tinha, ou vamos dizer assim, dos 100% que a gente tinha dos produtos, né, 0,71. O 0,071 era do dióxido de carbono, o 0,024 era basicamente o monóxido de carbono e o 0,0084 era do metano, certo? Não queimado. E o restante, né, era alguma coisa de oxigênio e alguma coisa de nitrogênio que ia ser formado. E a gente não tinha uma relação direta entre um e outro. O que a gente no máximo poderia fazer é pegar esses termos que estão aqui, passar eles para o outro lado e isolar ou x ou y. Então, poderíamos trabalhar tanto com essa expressão aqui quanto essa, que eles tenham basicamente o mesmo tamanho. Tá? Mas basicamente essa informação a gente tinha uma relação de x em relação a y com base, né, da fração molar que a gente tinha na análise seca. E aí o que tinha que fazer? Para a gente achar vou dizer, o percentual mesmo, a gente ia precisar entrar dentro da reação. Então pegava lá a reação do metanol junto do ar e tinha uma certa quantidade de ar aqui que a gente não sabe quanto que é ainda. E da fração inteira do nosso reagente, a gente ia considerar um outro valor, um outro número aqui de mols desses elementos aqui que vão compor nossa análise molar seca, né? Mais alguma coisa de água que fatalmente vai ser formada da reação. O que a análise dá para a gente é tudo menos a água, então a gente acrescenta a água aqui na reação. Então, no balanço de massa aqui da reação, né? Se a gente for olhar carbono, a gente tem um carbono aqui, e nesse outros termos aqui estão multiplicando o B, então já passando o B para o outro lado, a gente teria o 0,071 vezes 1, né, do CO2, mais o 0,024 vezes 1 do monóxido de carbono, mais um daqui, ó, desse 0,0084, né, do metanol. Certo? Na hora que a gente fazia a divisão, a gente tinha chegado já na aula passada no valor de 9,6712. Eu falei para vocês que estava colocando com 4 casas decimais, porque esse exercício aqui estava com um cara que tudo ia dar dízima para ele, justamente em função dos valores que ele optou por fornecer para a gente. Pode ser valores, valores reais, ou pode ser valores inventados, mas ele não forneceu para a gente essa informação. Tá? E aí depois fazendo um balanço para o hidrogênio, tá? A gente tem 4 hidrogênios aqui
E o que acontece? Nos reagentes aqui, a gente tem alguns hidrogênios também no metanol, que ele está aqui não queimado. Então, o que a gente tem que fazer? A gente pega os quatro que a gente tem aqui nos reagentes, subtrai eles, né, do que a gente tinha lá nos produtos, ou seja, os 9,6712, que multiplicar essa fraçãozinha do 0,0084, vezes os 4 hidrogênios que a gente teria aqui, certo? E aí, isso ia balancear o termo de C para a água. Lembrando que para a água, né, eu tenho 2 hidrogênios, né, por cada molécula. Então, na hora que a gente fazia o cálculo do C, achava um outro dízimo de 1,8375, certo? Na hora que a gente ia balancear o oxigênio, a gente ia ver que, opa, aqui nos reagentes eu tenho 1 que está aqui no metanol e mais A vezes 2 que eu tenho aqui no oxigênio, certo? Então, A mais 2. Nos produtos, vou pegar a equação aqui, arrastar uma cópia aqui só para a gente poder ficar subindo e descendo, certo? Aí do oxigênio, a gente ia ter que B, que é o 9,6712, que multiplicar a fração 0,071 vezes 2, né? Porque eu tenho 2 oxigênios para cada dióxido de carbono. Depois, a mesma coisa aqui para o monóxido de carbono, então pega a fração vezes 1. Depois aqui no metanol tem um oxigênio aqui, então pega a fração aqui vezes 1 também. E para o oxigênio eu vou ter X, que eu não sei quanto que vale, né? Um valor que está vindo dessa primeira expressão aqui, certo? Vezes 2, que estaria aqui. E na água a gente tem mais oxigênio. Então pega lá o valor do C, que a gente acabou de calcular, multiplica por 1, que é o número de oxigênios que a gente tem por molécula de água. E aí resolve isso aqui, ou basicamente junta todos os números, né? Pega esse 9,6712, multiplica esses termos aqui que são inteiros, pelo 2 também. Então a gente ficaria com uma constante mais uma outra constante Vx. Esse que está aqui, eu vou subtrair desse outro valor, né? Então vai ficar 2,5242. Esse valor aqui, vou passar o 2, estou multiplicando A, dividindo. Quando eu faço isso, vou chegar nessa vamos dizer assim, expressão aqui para o valor do A, certo? Quase resolvendo. E agora, por último, a gente vai trabalhar o nitrogênio. No caso do nitrogênio, a gente tem A que multiplica o 3,76, né, vezes 2, que é o número de nitrogênios, né, atômicos, ou átomos de nitrogênio mesmo. E nos reagentes, a gente teria, cadê a reação? A gente teria, né, o valor do B, no nitrogênio eu só tenho esse valor aqui, ó, o 0,8966 menos X, ou seja, a mesma expressãozinha que veio daqui, só optei, né, por trabalhar o X para a concentração de oxigênio e o Y como 0,8966 para a concentração de nitrogênio em porcentagem, certo? E aí, quando a gente faz essa multiplicação aqui, a gente vai basicamente cair, né, numa expressão desse tipo aqui, ó. Certo? O 2 estava de um lado e do outro, né, multiplicando. Eu simplifiquei um com o outro. Então, ficamos com 9,6712 vezes o 0,8966. Isso vai dar o 8,6712, certo? Esse outro termo vem multiplicando para cá, então vai ficando o 9,6712 aqui, de novo, passo o 3,76 dividindo, a gente chega numa outra expressão para o valor do A, certo? De novo, em função de x. Então, qual que é a ideia agora? Vou igualar as duas expressões para A. E quando a gente igualar essas duas expressões de A, o que a gente vai ter vai ser isso aqui, ó. Primeira expressão, a segunda expressão. Pega as constantes, né? Passo esse 2,3062 para cá, subtraindo. Pega esse 9,6712, passo para cá, e também vai ficar negativo, certo? E aí boto o x em evidência e passo aqueles multiplicadores, né, dividindo. Quando a gente faz essa conta, a gente vai achar o valor do x, que seria a concentração por percentual, né, de oxigênio que a gente teria lá na mistura para análise molar seca, onde a gente achou o valor para o oxigênio. Para o nitrogênio, é só pegar qualquer uma dessas duas expressões aqui que a gente já acha. Então, chegamos ao valor do x. Então, o y para a gente é só pegar a expressão dele, substituir o x, a gente vai achar o restante. Então, para concentração de oxigênio percentual na análise molar seca.
vai dar 0,8113. E tendo esses valores, a gente pode calcular o A, né, que é o número de mols de ar. A gente vai estar trabalhando. Peguei a segunda expressão, substituir o valor do x nele e vou achar lá 2,0870. Então, nosso balanço de massa que estava nesse formato aqui, ó, substituir o valor do A, substituir o valor do B, substituir o valor do C aqui, e aí eu fiz essas contas aqui, ó, do número de, vamos dizer assim, desses número de mols que representa cada um desses percentuais dos reagentes, né, vezes os percentuais, que eu vou achar o número de mols, né, para cada uma das moléculas. Então, para um metanol reagindo com 2,087 de ar, né, e o restante do nitrogênio, que não vai reagir, mas está aqui junto, certo? A gente vai ter lá o 0,6867 de dióxido de carbono, 0,2321 do monóxido de carbono, 0,0812, né, do metanol não queimado, do 0,8250 de oxigênio e do 7,8471 do nitrogênio, mais o 1,8375, né, de água, certo? Por que eu marquei aqui em vermelho? Porque, na verdade, quando a gente faz a conta, utilizando o valor como é que fala? O valor calculado, né, que seria o Y, né, vezes o 9,6712, a gente chega no mesmo valor, 7,8462. Então fica 9 de diferença. Esse 9 de diferença basicamente vem dos erros de truncamento. Todos esses valores que a gente fez aqui, eles acabaram dando dízimos. E como a gente estava aproximando tudo na quarta casa decimal, deu aqui, né? ah, deu aí o valor da diferença. Então, o que eu fiz? Peguei o mesmo valor que eu tinha aqui dos reagentes, igualei aqui para não ficar desequilibrado, que eu tenho que fatalmente eliminar um com o outro. Então, fiz essa pequena correção aqui. O oxigênio está batendo em massa de um lado e do outro também. Os erros são mínimos. E para o restante não está dando tudo certinho. Certo? E aí o que acontece? Com base nisso, e da gente ter achado a concentração de oxigênio e nitrogênio, a gente iria para a letra B. Na nossa letra B, ele está pedindo percentual de ar em excesso. Então, a resposta para a gente está na própria reação, e por isso que eu continuei fazendo ela aqui. Ó. A gente está usando aqui em 2,087, né, moléculas de ar para poder fazer a queima. A gente não precisa disso tudo, certo? Mesmo que sobre hidrocarboneto não queimado, que é esse termo daqui, ó, ele não está queimando, não é porque está faltando oxigênio, o oxigênio está sobrando. Então a gente tem oxigênio a mais, o oxigênio aqui ele está passando extra. O que está acontecendo é que a queima não está sendo, como é que fala? Não está sendo realizada de maneira completa. Então parte do metanol não está sendo queimado mesmo, certo? O que a gente vai fazer? Vai basicamente extrair, né, desse ar que a gente precisava para poder fazer a queima, né, ou do ar que a gente precisa mais o excesso, eu vou tirar esse excesso. Então, da relação, né, do total que a gente tem dividido pelo que a gente precisa, que é o total menos o que está em excesso, a gente vai ter uma relação que vai dar de 1,6537, ou seja, em questão de ar em excesso, a gente tem 65,37% de ar, certo? Ou seja, a queima não é porque está faltando ar, é porque realmente algo está acontecendo que a frente de chama não queima todas as moléculas, isso é bastante comum, tá? A eficiência de queima normalmente uma excelente queima está entre 95% e 100%, tá? Então acima de 95% já está ok. Boa parte dos processos que a gente tem. Então basicamente assim que eu fiz. Peguei o valor que a gente tinha total de moléculas de ar e dividi pelo total menos o que estava sobrando para ser só o que seria necessário. A gente obteve um ar em excesso. E aí, para a letra C, agora sim, né, fazer aquela parte adaptada. Né? Se os reagentes entram na temperatura e pressão de referência, aliás, se os reagentes e os produtos, por algum motivo repetir reagentes aqui, produtos, também sai a temperatura e pressão de referência, pede para determinar o calor liberado por quilograma de combustível.
Então, basicamente, é pegar aquela expressãozinha, né? A taxa de transferência de calor menos a potência dividido pela vazão molar de combustível. Isso vai dar a razão entre a vazão molar de cada um dos produtos e reagentes, né, dividido pela vazão molar do combustível. Ou seja, vai ficar uma fração entre cada um desses coeficientes aqui pelo coeficiente do combustível, que no caso é 1, então vai só copiar os valores aqui. Então vai ter uma fração lá, vezes o termo do CO2, né, nos produtos. Mesma coisa para o monóxido de carbono nos produtos, mesma coisa para o metanol nos produtos, a mesma coisa para o oxigênio, para o nitrogênio, para a água, certo? E depois eu vou fazer a mesma relação aqui para os reagentes. Então, eu vou pegar o valor do metanol, para a mesma coisa para a água e para o nitrogênio. Como eles estão entrando e saindo nas temperaturas e pressões de referência, quer dizer que os deltas de todos os termos aqui para a gente, os ΔH, eles vão ser nulos, certo? Além disso, os ΔH, a entalpia de formação para oxigênio e nitrogênio, eles são zero. Perdão, gente. As entalpias de formação para o nitrogênio e para o oxigênio eles vão ser zero para a gente. Então, vai cancelar a maior parte dessa expressão de ficar com ela bem pequenininha. Vai ficar basicamente em função apenas das entalpias de formação, tá? Para esses, vamos dizer, 4 elementos aqui, né? É o moléculas, né? CO2, CO, água e o metanol. E esses valores a gente tem tabelado. Tá? Só ir na tabela A25 a gente vai achar para o CO2, para o monóxido de carbono, para o metanol, para a água, né, para o metanol de novo. Fazendo a continha, a gente vai achar os menos 123.776 kJ por quilomol. E com base nesse valor, a gente vai lá e calcula por. Como é que fala? A gente pega essa vazão, a taxa de transferência de calor por vazão molar de combustível, né, multiplica em cima e embaixo, ou vamos dizer assim, pega esse valor e esse valor daqui, ó, e divide dos dois lados da equação pela massa molar do combustível. Quando a gente fizer isso, a gente vai obter a taxa de transferência de calor pela vazão massa de combustível. O efeito é o mesmo de eu ter um calor transferido por massa molar do combustível, por cada molde, a cada quilograma de combustível que tiver entrando. Então, fazendo a continha, a gente vai achar lá os menos, falta o sinalzinho de menos aqui, né? 386,17 kJ por quilograma. Esse aqui seria a solução do nosso exercício de fixação 4. Tá? Ó, fechei? Era para ter fechado. Alguma dúvida no exercício, gente? Aqui, a maior dificuldade nele, que eu achei mesmo, foi para, vamos dizer assim, organizar os pensamentos, né? De chegar no que é fração em relação ao total que está sendo, como é que fala? Obtido como produto, tá? Para colocar aqui dentro da reação. Porque essa fração quer dizer, opa, dessa quantidade que eu tenho aqui vezes a fração é o número de mols que eu vou ter. E aí, como eu embolei, né, o x e o y com, falo, dos reagentes aqui no ar, aí estava dando errado. Mas depois que eu consertei, bateu tudo certinho. Certo? Só deslize mesmo. De vez em quando a gente está com a cabeça no lugar, não está fazendo as bobagens, depois passa, putz, era isso. Um exercício assim, de um nível assim, de médio a elevado. Nós temos hidráulicas, vocês. Só para recarregar, né? Porque eu modifiquei algumas coisinhas, troquei uns sinaizinhos ali. Solução do exercício de fixação. Tarefa, arquivo, novo arquivo, escolher. Astronomia. Uma dúvida, gente? Fixação. Abrir, adicionar, substituir. Então tá
está aqui já. Nossa solução do exercício de fixação 4 já está aqui atualizada. Certo? Depois eu vou lá e faço essas correções. Agora ficou claro? Pois é, eu embolei foi nas matemáticas. Matéria mesmo, né? A parte que interessa para a gente dos calores estava relativamente fácil de fazer. E daí, né, com isso esclarecido, a gente vai para a última parte dessa apresentação nossa de misturas e reagentes de combustão, que é a parte justamente da temperatura diabática de chama. Tá? A gente, na nossa ementa não tem nada falando sobre vamos seguir e vamos trabalhar como que a gente avalia a exergia, né, para a reação. Então, seria a parte de aprender a trabalhar a entropia e da entropia avaliar a exergia para analisar a exergia de queima, etc. Mas essa parte aí não tem na nossa ementa e já começa a ficar muito específico. Então, acho que não vale a pena, tem mais coisas para a gente ver de interessante dentro da matéria. Tá? Mas enfim, se sobrar tempo, né? Quem sabe? Aí vem um extra. Então aqui, ó, temperatura diabática de chama. O que que é? Imagina esses reatores que a gente está trabalhando aqui, ó. Certo? O que acontece é que a gente está, nesse daqui, ó, nesse primeiro exemplo que a gente estava avaliando PCI e PCS, a gente estava lá com combustível entrando, né, na temperatura e pressão ambiente, mesma coisa para o ar, eles queimavam e os produtos de combustão, né, eles iam sair à mesma temperatura e pressão do ambiente, ou seja, a energia relacionada à reação era toda transferida para o ambiente. Nesse outro exemplo aqui, o que acontecia? Agora, os produtos, né, eles vão estar saindo a temperatura um pouco mais alta, então nem toda a energia acabou cedendo para a vizinhança. Por caso, para a gente avaliar essa temperatura diabática de chama, vai ser o extremo disso. Ou seja, se nenhuma energia fosse transferida para o ambiente, né, qual que seria a temperatura em que esses produtos da combustão iriam se encontrar? Essa aqui é a ideia por trás dessa temperatura diabática de chama. Então ele vem aqui falando para a gente, olha, considere um reator, ele está operando em regime permanente, não há produção de trabalho, não há variação apreciável das energias cinética potencial, a energia liberada da combustão é transferida do reator para sua vizinhança de duas maneiras. Pela energia associada aos produtos da combustão, ou seja, os produtos saindo, né, com uma temperatura mais elevada ou mais baixa que a dos reagentes, né, pode ser a reação endotérmica ou exotérmica, tanto faz. E a outra condição, né, é a transferência de calor pela vizinhança. Então, o que acontece? O menor com essa taxa de transferência de calor aqui, maior vai acabar sendo, né, essa energia que vai estar nos produtos da combustão. No limite, quando essa taxa de transferência de calor aqui for zero, por exemplo, a gente teria que os somatórios para os produtos e para os reagentes, eles seriam basicamente iguais. Então, para determinar a temperatura diabática de chama, o que basicamente a gente faz é pegar essas relações aqui. Ó. A gente despreza que vai haver transferência de calor e o trabalho para o ambiente e iguala basicamente, né, as energias que a gente teria para produtos e reagentes. Certo? E aí vem exemplos para a gente poder trabalhar desse jeito. Tá? Vou pegar exemplos mais simplesinhos. Aqui já está até com resposta para a gente, aqui uma tabelinha para a gente poder fazer essa solução. Certo? Vou abrir uma planilhinha aqui, não, deixa para depois. Vamos brincar um pouquinho com o problema. Vou pegar aqui, ó, essas aulas, pandemia. Abrir um novo primeiro. Nem preciso, né? Já tem um aberto aqui. Deixa eu exercício de fixação aqui. Arquivo. Novo. Vamos fechar esse de fixação 4 aqui, pegar um outro mais interessante. Já vai ter mais coisas mais próximas. A gente vai estar trabalhando metano logo no início, então. Deixa eu pegar aqui o exercício de fixação 2, por exemplo. Não, PCI e PCS. Vou pegar isto.
Já vamos copiar aqui. Layout. Cenas de capítulos anteriores, tá? E aquele esquema. Então, exemplo de determinação da temperatura adiabática de chão. Tá, aí vamos por partes, tá? A reação já está aqui para a gente, né? A gente tem um carbono gerando um carbono aqui no metano, gerando uma molécula aqui de dióxido de carbono. A gente tem aqui, ó, 4 hidrogênios, vai precisar de 2 moléculas de água para poder equilibrar esse produto. E aí, em questão de oxigênio, a gente vai ter 2 aqui, mais 2 aqui vai dar 4, dividido por 2 dá 2, e 2 vezes 3,76 vai dar os 7,52 de nitrogênio que a gente tem aqui na saída. Tudo gasoso, tudo bonitinho, etc. Então, para a gente determinar a temperatura diabática de chama, o que a gente vai fazer vai ser basicamente, né, da expressão pronta nós, a gente vem e cancela o termo aqui do calor também. Vamos dizer assim, a gente não vai ter nem trabalho, nem potência, nem taxa de transferência de calor. Então, o que a gente vai ter vai ser esse termo daqui, um igual ao outro, ou seja, termo dos produtos e dos reagentes, um igual ao outro, certo? E daqui a gente segue. Tirar isso, isto, 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 isto. É só que foi cancelado, depois a gente acrescenta outros, certo? Que já que vai ser igual, eu vou pegar os produtos que estão aqui, vou igualar o valor dos reagentes, então só troco o sinalzinho aqui, então fica tudo que eu tenho de produto, logo aqui já, prontinho. Aqui o que a gente vai ter de reagente, vou tentar colocar na mesma linha, diminuindo um pouquinho o tamanho, vamos ver? Ainda não encaixa. Você pode vir para cá, né? Fica menorzinho. E você reduzir, acho que para 10,5 já dá. Aí. Só para caber numa linha só, fica mais organizado. Tá? Mesmo que fique um pouquinho menor, ficou aqui. Então, a gente vai ter formação, né, de um... Como é que chama? Um dióxido de carbono aqui, nos produtos, 2 moléculas de água, 7,56 de nitrogênio, e acaba saindo aqui a temperatura mais alta. Aí, na formação, a gente tem um metano aqui, mais 2 para a água, mais 2 para o oxigênio, mais os 7,52 aqui para o nitrogênio, etc. Certo? Vamos cancelar o que efetivamente é zero. Questão de entalpia de formação. A gente tem, no caso do oxigênio para o nitrogênio, a entalpia de formação deles são zero, tá? Isso é da tabela. Só estou agilizando para a gente. Então, essa entalpia de formação é zero. Essa aqui para o oxigênio é zero também. E essa aqui para o nitrogênio é zero também. Então, basicamente o que nós vamos ter são coisas desse tipo aqui. Isto. Tem mais coisas, né? A gente consegue cancelar, porque nos reagentes tem algumas coisas que estão entrando em temperatura ambiente, né? Considere o reator operando energia operante, produção de trabalho, energia de combustão, energia dos produtos de saída, né? Quando foi transferência de calor, beleza. É isso. Então, os reagentes eles vão entrar também a temperatura ambiente. Então, posso cancelar o ΔH em função deles estarem, né, a temperatura ambiente. Os reagentes só, tá?
aqui. De vermelhinho esse. E vermelhinho esse. Só para dizer que o motivo que eu estou cancelando é diferente. Isso que vem da condição de contorno, né? Os reagentes estão entrando na mesma temperatura ambiente, então tanto o ar quanto o combustível estão entrando na referência, certo? Isso faz com que a gente tenha, né, uma equação, né? E nos ΔH aqui a gente tem sempre um H que vai vir da temperatura em que se encontra a substância, né? Menos o valor da entalpia, né? Para a condição de referência, que é os 298 Kelvin ou os 25 graus Celsius. Então, o que deu para cancelar? Aqui, isto. E só. Nesses termos aqui sumiu tudo. Então, ficou só esse aqui para o reagente. E aqui nos produtos, né, só esse termo aqui ó, vai cancelar para a gente. Então, o que a gente vai fazer agora vai ser abrir esses ΔH aqui, ó, para a gente ter um H para a temperatura, que a gente não conhece, menos um H, minúsculo, né, para a temperatura de referência. Então, cada ΔH para a gente vai virar isso daqui. Um para o CO2, outro para água, outro aqui para o nitrogênio. Certo? Os da referência a gente vai conhecer, mas esses aqui, em função da temperatura, impossível. Tá? A gente não vai ter eles determinados. Mas a gente sabe que a temperatura para a qual eles estão chegando ou formando com produtos vai ser a mesma. Por quê? Os produtos, na hora que eles vão sendo gerados, eles não têm vamos dizer assim, uma molécula preferencial, né, para ficar mais quente que outras. Então, na hora que eles estão sendo gerados, né, tudo está ocorrendo à mesma temperatura para eles. Uma reação ocorre, libera energia e a energia vai sendo absorvida, no caso que vai ser exotérmica, né, já que é queima de um combustível hidrocarbonado, né? Então a gente vai acabar tendo esses produtos aqui a mesma temperatura, certo? E agora o que a gente vai fazer vai ser basicamente fazer a substituição de cada um desses elementos aqui, das entalpias de formação, etc. Essa parte aqui de baixo não vamos precisar. Pode até ter alguns valores aqui de referência, mas vou preferir pegar novo da tabela. Certo? Solta uma linha, vem aqui para baixo, para a gente poder coletar os valores. Então vamos abrir o livro, book. Aqueles 4 de fixação 4 a gente meio que acertou, porque vamos dizer, na escolha dele, porque ele não tem no solution. Custei achar e mesmo assim não existia ele no solution. Então pega as entalpias de formação primeiro. Tá? Do metano, aqui, ó, entalpia de formação dele é este valor aqui, menos 7485, certo? Só conferir a posição aqui na tabela, tá? Que é a equação, fórmula, massa molar, entalpia de formação que a gente está pegando. Tá? Essa aqui é a 25. Metano, então é este valor aqui. Vamos substituindo. Pronto. Esse é o do metano. Colocamos aqui negativo do jeito que está vindo aqui da expressão. Sai para. O que mais? A gente precisar para o CO2 também.
Um dióxido de carbono. Isso aqui. Deixa eu fechar esse PCS-PCI para não me incomodar. Pronto. Então, o CO2 já está aqui. Para água. Água considerando como gás, tá? Aqui. Teste de novo. Sempre que não falar que é água, a gente considera como gás, tá? Normalmente vai estar tudo pulverizado. Vamos entender se já chega. Vamos. Água, beleza. E agora a gente vai precisar dos Hs de referência. Vou primeiro para o CO2, tá? Elas vão estar para a gente lá na tabela A23. Subindo. Tabela A23. Beleza. Então, para os gases que a gente vai precisar. E a gente vai pegar, basicamente, né, os que estão a temperatura de referência. Então, para o monóxido de carbono, esse valor aqui, 9,364. Deixa eu dar um pitch screen aqui, só para poder coletar esse valor mais fácil. Estou gravando aqui, não esqueci disso não, né? Estamos gravando. Tá? Só para facilitar, tá? Isso só me interessa esse aqui, do 298. Subindo. Você. Vou ver aqui mesmo. Então aqui, ó. Para o CO2, a entalpia vai ser o 9,364. Sentindo meio mal aqui pelo CH4. Mas é o seguinte aqui. Tá. Só porque vai ficar diferente dos outros, que os outros estão com um símbolozinho bonitinho. Isso aqui, Ctrl V. Sheet. Ctrl X. Os outros todos vão ficar com um símbolozinho, né, de CO2, o que é cada um. Vamos deixar ele aqui. E agora eu recupero, né, o que a gente tinha antes aqui. Só para colocar esse CH4 aqui aparecendo também, igual tá, nas outras está ficando, tá? Mostrando de que está vindo cada um deles. Agora, para a água, estou com vapor de água, né? De referência. Então, pedir referência 9904. Certo? Coloquei uma vírgula aqui, não tem vírgula, tá? É tudo ponto, divisor de milhar. Então, seria aqui ponto e ponto. Certo? Para não confundir, normalmente eu acabo tirando. Não achar que é vírgula. Depois para o nitrogênio aqui no finalzinho é 8,669. Não tem vírgula não, 8,669. Certo? CH tá aqui, beleza. É isso daqui. Ó. Essas informações a gente precisava. Certo? E o que acontece? A gente vai ficar basicamente em função dessas entalpias aqui, tanto para o CO2, quanto para a água, quanto para o nitrogênio. A gente não vai conseguir sair disso. No máximo, a gente pode fazer isso aqui. Ó. Separar cada um deles, ou a parte numeral de cada um deles e passar para o outro lado. Aqui a gente já tem o CH4. E agora eu vou deixar só como número mesmo. Ctrl X.
X. Né? Esse valor aqui do CH4. Aqui para o CO2. Vamos pegar o 393520 menos 9364. Isso vai dar para a gente menos 384,156. Esse valor, vou deixar ele aqui no cantinho, então menos 384156, tá vindo o CO2, tá? Só que aqui nesse termo todo do CO2, só vou deixar isso aqui, HX. Se eu multiplicando aqui, posso sumir com ele. Tadadã, o número está certo. Nesse outro daqui, vou pegar a mesma continha, né? Vai ser o 241820. Vou tirar disso, né? O 99. Aliás, negativo com negativo a gente soma, né? Esse muito errado, então. 9904. Agora sim, este daqui vai dar menos 251724. Isto. Este daqui, na verdade, vai dar 3. Só vir aqui em cima trocar o sinal. Está positivo. Aqui fica aqui, 402884. É isso. Tá? Consertamos, né? Que eu peguei positivo e negativo, não é? Os dois são negativos. Negativo, negativo. Deu isso daqui. Eu pego esse termo aqui para representar a entalpia que teria uma determinada temperatura. E agora esse termo daqui. A gente vai precisar... Opa, esqueci de multiplicar por 2. Então, 25712, isso aqui é vezes 2, né? Porque eu tenho 2 molzinhos aqui. Tem que deixar esse 2 multiplicando esse H aqui, não tem jeito de se livrar dele. Então, vai dar pra gente... menos 503448. E se somaria, né, com o número que vai dar negativo. Então, mais... Esse 7,52 vezes o 88669. Isso vai dar pra gente negativo menos 65190,88. E aqui vai sobrar pra gente só isso aqui. Certo? Então, o que eu fiz? Basicamente, peguei esse número aqui, que é a entalpia de formação, somei ele com a entalpia da estado de referência, sobrou só essas entalpias aqui para uma determinada temperatura que a gente não conhece, que é a temperatura diabática de chama. A gente tem que determinar ela, e a maneira de determinar é basicamente na matemática pura e simples. Vou pegar essas constantes todas, vou passar para o outro lado, elas vão ficar positivas. Eu vou obter este daqui, Ctrl X, passa para cá positivo, então mais ele. Este aqui que está negativo passa para o outro lado, passa positivo, então mais este.
E esse aqui, idem. Ctrl X mais este. Que vai dar para a gente um valor de 402.884 mais 503.448 mais 6590,88 subtrai disso de 74850, certo? Ou seja, vai dar para a gente 896672,88, certo? E o que nós vamos fazer com esse número aqui? Basicamente, para a gente conseguir achar essa temperatura diabática de chama, a gente vai ter que tentar diferentes temperaturas aqui para achar essa entalpia de formação, certo? Ou seja, aqui, ó, para T igual a, vamos chutar um valor aqui, por exemplo, 2000 Kelvin. Aí o que aconteceria? Cada uma dessas entalpias aqui, para 2000 Kelvin, elas teriam um valor. Aí a gente vai ver basicamente, né, se essa expressão daria este valor aqui. Então, no caso da entalpia diabática de chama, ela passa a ser para a gente, né, assim, um trabalho que ele fica matemático. Ele fica tentativa e erro, tentativa e erro. 2000 está aqui. Deixa eu dar um print screen aqui para a gente. Deixa eu me adiantar aqui. Vou dar 2300, tá? Só para ver o tamanho da tabela que eu vou pegar. Vou subir só mais um pouquinho aqui. Eu já pego a parte que interessa pra gente. Vou chutar primeiro 2.300, só para ficar mais fácil aqui, porque depois é matemática, tá? E mostro como tá fazer isso usando Excel, que é bem mais fácil. Ele é do 2.200 ao 2.400, tá? Só pra gente errar um pouquinho de propósito. Aí ficou ruim, né? Pedi o cabeçalho. Beleza. Print screen. Agora sim. Volto aqui. Testar primeiro para 2. O valor aqui, que pode ficar uma tabela muito grande, não, senão acaba o espaço aqui da planilha. Mas basicamente, para 2.200, né, a gente ia fazer o teste. Esse valor aqui para a gente, deixar aqui já copiada.
depois eu uso ela para as outras, né? E aqui eu já substituo os valores. Então, para 2.200 a gente teria, né, o H aqui como 122.939. Aqui, para água, pega o valor, vai ser 92.940. Para o nitrogênio, a gente vai ter 72.040. E nós vamos chegar num valor. Eu vou adiantar que já vai ser diferente mesmo. Eu vou deixar o sinalzinho aqui. Então vai dar 11.2939 de. Eu coloquei um a mais 2 vezes 92940 mais 7,52 que multiplica 72.040. Então vai dar 840.559,8. Então, fiz um teste lá, chutei uma temperatura de 2.200 Kelvin e achei um valor numérico aqui em quilojoules por quilomol que é inferior ao que eu já tinha calculado para o restante da expressão. Como ele está inferior, isso quer dizer que a temperatura diabática de chama está maior ainda que como é que fala? Que esse 2.200. Tentaria uma outra temperatura. Por exemplo, aqui eu vou tentar o 2.400. Vou pegar o 2.450. É o último valor da tabela aqui, só para a gente testar. Aí 2.450 vai dar 128, 219. Cadê? Vapor de água. 106, 183, que é esse valor aqui. Mais para o nitrogênio está aqui do outro lado. 81. 149. Isso vai dar para a gente. Primeiro. 128, 29. Segundo, 106, 183. 752 vezes 81,149. Então vai dar para a gente 8508,25,48. Então dessa vez, ó, o valor ficou acima, né, do valor que a gente tinha calculado antes. Isso quer dizer que a temperatura diabática de chama é menor que esses 2.400. 2.450 que a gente fez o cálculo aqui. Já está bem mais próximo. Então o que a gente vai fazer agora é basicamente ir aproximando, né, tentando chegar numa temperatura em outra. Eu já tenho aqui mais ou menos para a gente né, que a resposta vai dar 2.328 Kelvin, certo? Então, se eu ficar tentando repetidas vezes na tabela, eu vou acabar aproximando, que eu vou tentando, né, um de cima, um de baixo, tenta no meio, que seria o 2.300, até chegar num valor que seja mais próximo possível. A gente quer. Esse aqui está menor que... Qual que é o sinal? Esse aqui está maior que temperatura diabática de chama acima de 2.200 Kelvin. Só informa para a gente que a temperatura diabática de chama está abaixo
2.450. Por que que... Ah, por conta umas vírgulas. Vou tirar essas duas vírgulas aqui, que elas não importam o resultado mesmo, só para fazer caber. Quanto? Ah, 0,5. Só para não ficar... É, certo? Então, vou dizendo, tá acima, tá abaixo, a gente vai fazendo o teste, vai aproximando, né? Cada vez mais. Vou colocar 2.300. Só para a gente ver o quanto vai ficar próximo agora. Vai dar 119,035. Aí vezes da água. 98. 99. Monta esse zero. Para o nitrogênio, 300. 75. 676. Vai dar 9,035 mais 2 que multiplica com 98199 e o 75676. Oi? Ah, 4516,5. Bem quase, né? Aqui a diferença para a gente, desse para esse aqui, ó, de 84, né, por 89, fazer a conta simplesinho, aqui tem uma diferença de mais ou menos 6%, certo? Deste valor para este daqui. Este outro daqui, ó, que continua menor, tá? A diferença dele é de 88 para 89 e já diminuiu aqui para 1,2%. É o que a gente vai aproximando. Aumentando um pouquinho mais a temperatura. Calma aí, professor. Como que eu vou aumentar mais a temperatura aqui? Porque minha tabela ela parou aqui no 2.300, né? Mas o próximo valor seria o 2.350. Ele vai dar maior que, né? Ele vai passar. Mas só para a gente ver aqui, ó. 1, 2... 091 para água. O valor é 100,846. E para o nitrogênio, 77,496. Um, 100,846, 77,496. Dá 90,6552,9.
certo? Então ela está entre, né, o 2.300 e o 2.350 Kelvin. Então ela estaria entre esses aqui. Se a gente quisesse, a gente poderia ir interpolando até a gente conseguir chegar nesse valor, tá? Que seria a nossa temperatura diabática de chama. Vou mostrar como que eu fiz aqui para poder chegar nesses valores, né? Com mais casas decimais. E a maneira foi, vamos dizer assim, utilizando, né, a boa e velha inteligência e força bruta do computador para fazer as contas. Então vem aqui, pandemia, primeiro semestre, teria postado no Canvas, será que eu postei? Ah não, tá aqui, ó. Máquinas térmicas hidráulicas. Outra que fica dentro. Máquinas térmicas hidráulicas, temperatura diabática de chama. Para poder chegar nesses valores específicos. Tá? Essa tabela que aparece para a gente aqui no último slide, me mostrando como que foi feito, eu peguei para diferentes temperaturas. Normalmente essas temperaturas de chama vão ficar acima de 2000, tá? Não, não reduz mais que isso. Não. Mas basicamente, ó, o que foi feito numericamente? Pegando lá para o metano, então, essa aqui eu estou pegando para a gente a entalpia de formação dele, certo? Para os outros materiais, estou pegando, né, as entalpias de formação, né, para o CO2, para a água, etc. Do metano eu resolvi pegar separadinho. E aqui eu coloco os coeficientes de cada um deles. Né? Para o CO2 eu tenho uma molécula, para o metano eu tenho duas. E aqui para o nitrogênio, aliás, para o, como é que fala? Para a formação do metano, ele entraria aqui da mesmo formato. E o que acontece? Na hora que a gente vai calculando os ΔH, certo? O que eu estou fazendo é basicamente pegando, né, a diferença que a gente teria entre a de 2.300 e a de 298, que seria esse valor, certo? Estou pegando o delta se fosse 2.300, estou pegando o delta se fosse o 2.400, para chegar mais ou menos, né, do que seria essa diferença de entalpia, para poder fazer a interpolação. Olha o que eu estou fazendo. Ó, eu sei que cadê? Que esses delta Hs aqui, ó, na hora que eu pegar eles e passar eles subtraindo, basicamente isso aqui. Vou pegar este valor aqui que eu estou coletando, que seria a entalpia de formação, certo? De todas as de formação, o que acontece? Para que fique igual a minha equação, pega aqui bem para trás, certo? Esse formato aqui, onde basicamente o que sobrou para a gente, né? Os ΔHs, certo? Aqui, aqui, aqui. Se eu pego as entalpias de formação, passo para o outro lado, somo elas todas, os 3 ΔHs têm que dar o mesmo valor que as entalpias de formação. E é exatamente isso que eu estou igualando aqui no Excel. Eu estou buscando igualar elas. Então, o que eu estou fazendo é interpolando. Falei, olha, eu sei que essa minha entalpia de formação, ela tem que dar, a somatória dela tem que dar esses 802,31 aqui, certo? Os ΔHs para essa temperatura está dando 780, para esse daqui está dando 834, então essa somatória de entropia de formação está entre um e outro. Se está entre um e outro, eu vou fazer vai ser interpolar. Eu vou pegar essa entalpia de formação menos essa outra aqui de baixo, dividido pela entalpia, pela diferença de entalpia que tem aqui em cima menos a de baixo, certo? Para criar um triângulo aqui dentro, ou a proporção de triângulos para essa região aqui dos deltas, tá? E vou multiplicar isso, né, pela diferença de temperatura que a gente vai ter entre 2.300 e 400 e depois vou somar, né, o valor que eu teria aqui do 2.400, que seria a minha de referência. Quando a gente faz isso, a gente chega justamente no top da temperatura diabática de chama. Certo? Por quê?
eu estou relacionando, né, as variações de entalpia e as energias de formação com os valores da temperatura para poder fazer a interpolação. Essa é mais ou menos a ideia. Então, eu copiei vários valores aqui para poder testar e mostrar alguma coisa. Ó, para o metano, se a gente for fazer, vai dar isso. Para o etano, vai dar isso daqui. Se o etanol vai dar alguma coisa, se for líquido, se for gasoso, o octano, o propano, etc. Deixa eu mudar aqui, ó. Não, deixa nesse formato, só para a gente dar uma olhadinha aqui, ó. Etano em hidrocarbureto, a gente tem um carbono só, certo? E quatro CH4, deixa nesse formato aqui. Pro etano é C2H6. Aqui. Aqui etanol é C2H5H. Aqui ele está como líquido. Depois eu fiz para ele gasoso. Só vou tentar pedir formação de um para o outro, tá? É gasoso, tá? Vou colocar gás maiúsculo. Aqui já é o octano, então C8H18. E aqui propano. Então C propano 3H. Certo? Olha o que está acontecendo aqui. Para o metano, a temperatura aqui ele dá 2.327, certo? Se eu aumento um carbono a mais, olha o que acontece na temperatura, ela sobe um pouquinho a mais. Né? A molécula ficou maior, tem mais hidrogênio para quebrar a relação, tem mais carbono para quebrar a reação, a temperatura aumenta aqui um pouquinho, certo? Se eu já vou para o propano, aumenta mais um pouquinho. Se eu já vou lá para o butano, para o octano, aqui eu peguei como líquido, né, mas tá dando praticamente, tá aqui, como é que fala, descontada a água, mas o maior for a molécula, maior vai ser a temperatura diabática que te chama para ela, certo? E se a gente está trabalhando ela com gás ou líquido, a que tiver gasosa, ela vai ter maior temperatura de chama. Isso porque se eu pego o combustível que está líquido ainda, na hora de eu queimar, eu preciso de parte de energia para vaporizar o fluido. Então, ele sair da condição de líquido saturado para ir para vapor saturado para depois queimar, certo? Então, por isso que a temperatura de chama cai aqui, ó. Certo? Se fosse olhar só o etanol, né, ele já teria uma temperatura bem próxima aqui do CH2, né, que já está oxidado, tem um oxigênio aqui no meio, mas se eu olho ele como líquido, né, a gente vai vendo que esses eventos acabam aparecendo para a gente, certo? Então, o que, que eu quero que vocês façam aqui para a gente poder trabalhar? Eu quero que vocês provem, né, que pode fazer para o propano, né, que essa temperatura diabática de chama dele vai dar esse valor aqui, ó, 2.394,42, com o exercício de fixação 5. Alguma dúvida na matéria, gente? Então, vamos ver aqui, para finalizar a nossa coisinha, vamos colocar um exercício de fixação 5. Tarefinha. Exercício de fixação. Adicionar. Mesa de tarefa. Prove que a temperatura adiática de chama para o propano
é de 2394. Aproximadamente. Essa é do propano? Tá bom. Valendo um pontinho, tá? Pra semana que vem. Pessoal, você passa esses exercícios terríveis, tudo um ponto só, um ponto só. De arquivo. A gente passa umas tarefinhas valendo mais pontos, coisas do tipo. Entrega semana que vem, nossa aula terça-feira, então deixa segunda-feira, meia-noite. Padrão, segunda-feira, meia-noite. E aqui, vale a partir de hoje. Notificar, salvar. Prontinho. Então, basicamente, vocês vão ter que fazer é repetir esses passos. Mas para treinar mesmo, porque essa parte desses de como é que fala, temperatura diabática que chama, como ela dá muita mão de obra, né, que fica fazendo essas contas aqui, se a gente estiver utilizando um software igual o Excel ou qualquer planilha, ou o próprio, como é que fala, o ESO, software que vocês queiram usar, MATLAB, etc., a gente vai acabar, vai tomando muito tempo fazendo muitas contas, né? Vendo? Acho que é mais interessante assim, deixar como diferente o sinal e postar quanto diferente, né? 8, calma, 84055.9.8 divide por 986672.88. Colocamos assim, ó. Meia, 6,3% menor. Outra aqui. Aqui que eu só pego o numerador e altero. 0,825. Curioso. 6% maior. Aqui. Só estou pegando de cima e dividindo pelo de baixo, tá? O da direita dividir pelo da esquerda. 884516.5. Acharia aqui, ó. 2,6, 2,4 na verdade. Cento. 9. Opa. Está 90655.2.9. Já está em 1,1% maior. Então, agora que eu sei que está entre um e outro, só para colocar junto, poderia fazer assim. Deixa eu ver aqui. Vou tentar montar uma tabelinha aqui para poder criar. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, matematicamente, só para deixar mais claro para vocês, na hora de interpolar, que pode dar problema.
gente teria, né? Pegaria os valores, né? A soma deles, né? Pra dar aquilo ali. Pode ser que sim, ó. T, né? Dois mil Kelvin. Temperatura adiabática. Só para a gente pensar em como a gente vai interpolar, tá? 2.000, 2.300. TV mais para cá. Aqui seria 2.350 na tabela. E aqui do outro lado, tirei lá para o valor dos Hs. Vamos dizer assim. Soma dos Hs. Temperatura T. Para este valor aqui, ó, a gente obteve isto. Para o de baixo, a gente obteve isto. E deveria dar isso daqui, a temperatura diabática. Então o que a gente vai fazer agora é basicamente interpolar, né? Chega. Um pedaço aqui já é passar. Pegar este menos este, vezes este menos este. Vamos interpolando. Este aqui menos este. Então, C. Uau. É do meio menos este menos este. Este menos este. Isto está correto. Depois eu pego o extremo. Pego o de cima menos o de baixo. Que aí eu vou ter uma relação entre a temperatura diabática menos o 2.350, que é o de baixo. Depois eu pego o outro extremo, que é os 2.300. Menos 2.350, que é o... Essa relação aqui, ó. Puxa. 98672. Calculador. 98672.88 menos 90655.9 divide por 884516.5 menos 90655.9, que vai dar 0,4483. Então, para isolar a temperatura diabática, viria aqui, ó,
pegaria essa diferença, Ctrl C, multiplicaria ela, né? Esse valor que a gente achou. E claro, esse termo que está aqui negativo vem e passa ele somando. Do outro lado. Mais isso daqui. Fazendo a conta, a gente obteria, né? Menos 50. Isso 1, 2, 3, 5, 0. 1, 2, 3, 27,58 aproximadamente. Kelvin, e essa aqui seria a nossa temperatura diabática de chama. Mesmo que a gente obteve aqui. Certo? Erros de truncamento, tá? Aqui no Excel está trabalhando com 16 casas, aqui eu estou trabalhando com 4 aqui, né? Então, basicamente, essa é a ideia. Chegar nesses exemplos de determinação das temperaturas de chama, diabática de chama, né? Fixo. Já vou colocar esse material aqui para vocês também. Sistemas hidráulicos. Beleza. Certo? É isso, gente. Alguma dúvida? Como chegou nesses materiais, nesse vizinho? Arquivo. Arquivo. Aqui. Beleza. E aí eu coloco a aula agora aqui pra gente. Alguma dúvida, gente? Então, tem serviço para semana que vem. Não fica muito insistindo nessa parte de temperatura diabática de chama, não, porque ela só tem um caminho, então, e é matemática, então não é muito, é caro do nosso curso, não. A gente quer saber basicamente, né, como que essa temperatura diabática se comporta, né, como que ela influencia durante o processo de queima, etc. Certo? E como que diferentes substâncias, né, vão gerar diferentes temperaturas adiabáticas, por isso que fiz aqui para várias e coloquei comparando para a gente, certo? Então, essa é mais ou menos a ideia para a gente. E aí, tentem provar, tá, pro propano, né, que vai dar aquele valor de 232.394 aproximadamente, certo? Para semana que vem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem, pode ver o vídeo de novo, né? Vai ficar tudo disponível para vocês. Tudo bem, gente? Tá bom. Parando as gravações.